Olá, sabe aquele alimento que por muito tempo teve uma fama horrível e de repente parece que não é mais o vilão da história? Pois é, na nossa análise de hoje, a gente vai colocar no banco dos réus exatamente esses, os alimentos injustiçados. A ciência, afinal, está sempre evoluindo e novas evidências podem acabar inocentando alguns deles. Bora descobrir quais são? Olha só como vai funcionar a nossa investigação. Primeiro, vamos tentar entender por que alguns alimentos ganham essa fama de vilões. Depois, a gente parte para a análise de alguns casos bem famosos: o do ovo, o das gorduras e, claro, o dos carboidratos. E no final, a gente chega ao veredito. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é? A verdade é que as recomendações de saúde podem ser bem confusas e elas mudam o tempo todo. Num dia, um alimento é o inimigo número um, no outro, ele está liberado. Essa confusão toda geralmente nasce de estudos mais antigos ou que foram interpretados de um jeito meio torto, sabe? E é exatamente por isso que a gente está aqui. A ciência não é uma foto, ela é um filme, está sempre em movimento. Novas pesquisas trazem mais clareza e muitas vezes acabam derrubando aquelas crenças antigas sobre o que é ou não saudável. Então, ok, vamos mergulhar nisso. Tudo pronto. Começa agora a nossa investigação. Vamos reavaliar as acusações contra esses alimentos com base no que a ciência tem de mais novo para nos dizer. E o nosso primeiro réu. Ah, esse é um clássico: o ovo. Gente, por décadas ele foi acusado de ser um perigo para o coração. E o motivo? Sempre o mesmo: o colesterol na gema. E aqui a gente já quebra o primeiro grande mito. A acusação era essa: comer ovo dispara o colesterol ruim, o tal do LDL. Mas a verdade, para a esmagadora maioria das pessoas, é que o consumo de ovos não tem um impacto assim tão grande nos níveis de colesterol no sangue. Ou seja, o ovo não só foi absolvido, como virou o jogo. Hoje ele é visto como um verdadeiro herói nutricional. Pensa só, é uma fonte incrível de proteína de alta qualidade, é lotado de vitaminas do complexo B e colina, tem antioxidantes, é um dos alimentos mais completos e acessíveis que existem. Agora, as gorduras sobem ao tribunal. Essa é uma categoria que, nossa, sempre gera uma baita confusão, né? Então vamos analisar 3 casos bem específicos. Primeiro, óleo de coco. A grande crítica sempre foi a gordura saturada, mas a ciência mostra que os ácidos graxos deles são de um tipo diferente, de cadeia média. O que isso significa? Basicamente, que o corpo usa essa gordura rapidinho como fonte de energia. E tem mais, alguns estudos sugerem que ele pode até ajudar a aumentar o colesterol bom, o HDL. E o amendoim? Coitado, vive com a fama de ser só uma bomba calórica que deve ser evitada. Só que não. A verdade é que ele é cheio de gorduras boas, do tipo que faz bem para o coração, além de ter bastante proteína e fibras. E essa combinação é ótima para dar aquela sensação de saciedade. Ah, mas aqui tem um pulo do gato. O ponto crucial é a escolha do produto. O problema não é o amendoim. O problema são as pastas ultraprocessadas, cheias de açúcar, sal e outros aditivos. A versão natural, aquela que só tem amendoim no rótulo, essa sim, é um baita alimento. E para fechar, a manteiga. Durante anos, a recomendação era trocar pela margarina. Pois é, o mundo dá voltas. Hoje a gente sabe que a manteiga é um alimento natural, fonte de vitaminas importantes. E se a gente comparar com algumas margarinas com as terríveis gorduras trans, a manteiga, consumida com moderação, claro, pode ser uma escolha muito melhor. Chegamos ao nosso último grupo de acusados, os carboidratos. Talvez o macronutriente mais temido dos últimos anos. Vamos analisar as evidências contra 2 velhos conhecidos, o pão e a banana. A acusação contra o pão costuma ser geral. Todo pão faz mal. Mas espera aí, isso é uma injustiça. O pão branco superprocessado, de fato, não é a melhor opção. Agora, as versões integrais ou de fermentação natural, aí a história é outra. São ricas em fibras, nutrientes e a digestão é bem mais amigável. Portanto, o veredito aqui é claro: o vilão não é o pão, mas sim um tipo específico de pão. Aquele de supermercado com uma lista de ingredientes gigante, cheio de conservantes e açúcares, esses sim merecem a má fama que tem. E a banana, acusada de ter açúcar demais. Olha, sim, ela tem frutose, o açúcar natural das frutas, mas ela vem num pacote completo. Traz junto um monte de fibras que diminuem a velocidade de absorção desse açúcar e também potássio, que é vital para a saúde. É uma fonte de energia fantástica. Depois de analisar todos esses casos, chegamos ao momento do veredito.
E a conclusão vai muito além de simplesmente inocentar ou culpar cada alimento que a gente viu aqui. E essa é a ideia central de toda a nossa análise. Nutrição é algo muito mais complexo do que uma simples lista de alimentos permitidos e proibidos. Nenhum alimento, sozinho, tem o poder de fazer bem ou mal. Então, se não é sobre alimentos bons ou ruins, o que realmente importa? São esses 3 pilares: a quantidade que se come, a frequência com que se come e, o mais importante de tudo, o contexto geral da alimentação e do estilo de vida de cada um. A mensagem final é para dar mais autonomia. Com equilíbrio e informação de qualidade, muitos desses alimentos que um dia foram temidos podem e devem fazer parte de uma rotina alimentar rica, variada e, acima de tudo, saudável. E, para finalizar, fica a reflexão: a ciência não para. O que hoje a gente olha com desconfiança, amanhã pode ser compreendido de uma forma totalmente nova. Então, fica a pergunta no ar: qual alimento será o próximo a ter a sua reputação reavaliada?